Boa noite, gente. Vamos entrando aí. Olha o povo aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Olha só. Hoje vamos conversar com a professora Eliane. A professora Eliane e eu vamos conversar sobre Clostridioides difficile, que a gente vai passar a semana, a live inteira, chamando de C. diff, porque ela vai até explicar por quê. Então não estranhe, é o C. diff. A gente vai falar de C. diff hoje. Eliane, ou Lili para mim e para os mais íntimos, é professora da FRJ, fez mestrado e doutorado por lá, ela pode me corrigir se eu tiver errado alguma coisa, e hoje em dia a linha de pesquisa dela é com Clostridioides difficile. Pela última vez estou falando Clostridioides difficile. Ela até já está por aqui, mas antes de chamá-la, eu só queria fazer um breve posicionamento nosso, que a gente achou que o momento cabe. E aí a gente queria deixar claro aqui, falar, né? Infelizmente pouca gente ainda está por aí, mas tudo bem. A gente fala, depois a gente passa para frente, vai ficar gravado. A gente queria deixar claro que o Conecta Micro apoia todas as questões de igualdade de gênero e de raça. A gente não apoia nenhum racismo, nem nenhum tipo de preconceito, e a gente não tinha como ficar alheio nesse momento da história mundial. A gente apoia os movimentos antirracismo, estamos junto com eles e tentamos da nossa forma dar todo apoio a essas questões. Tá bom? Então, muito obrigado por terem ouvido esse recado. Espero que vocês todos concordem com o nosso posicionamento, até porque qualquer ser humano tem que concordar com esse posicionamento, não tem jeito. Então, falado isso, vamos ao nossa live. Lili já está por aqui, já vou colocá-la aqui para dentro. Já pode fala com Eliane. Está entrando. Aqui para mim está aparecendo que ela está conectando. Olha aí, todo mundo entrando. Olá, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ainda não apareceu a sua imagem para mim não, mas de repente é só para mim. Vamos ver se o povo tá te vendo, né? Tá, Daqui a pouco aparece. Se não aparecer, a gente tá cancela bom. e Deixa eu ver se é porque a para mim câmera. Não. porque para mim tá aparecendo conectando. Gente, vocês estão vendo a Lili? Respondam para mim. Olha, a Isabel apareceu quando a orientadora dela aparece. Ela apareceu. E aí, tá indo? E aí, gente, vocês já estão ouvindo a Lili? Alguém me responde. Não estão me Não vendo. estão te vendo. Só me vê. Ih, Lili foi embora. Então deixa eu chamar ela aqui de novo. Vamos chamar a Lili de novo. Não vai fugir, não. Não vou ficar falando uma hora de Clostridioides difficile sozinho, não. Ah, agora foi! Oi, olha ela aí. Tudo Tudo bem? bem, Lili? Tudo bem. Boa noite. Olha, agora todo mundo tá Nossa, vendo, hein? né? Nossa, eu tô vendo várias pessoas conhecidas aqui, que legal. Pô, é legal, a gente vai conversar. Daqui a pouco a gente fica com vontade de conversar com eles. A gente se esquece, É verdade. entendeu? Agora E vocês estão aí? vendo todo mundo, né? Estão vendo o Bruno, estão vendo Lili, podemos conversar. E aí, tudo bem? Tudo bem, Lili? E aí? Tudo Quer bem. falar umas primeiras palavras aí antes da gente ir para Ah, o. eu queria agradecer, né, o convite. E é muito legal estar aqui falando do Clostridioides difficile, né? Você Estou viu? vendo aí as pessoas conhecidas, então eu acho que eles estavam aguardando uma palavrinha a respeito do nosso bichinho, né? Você viu falando Clostridioides, né? A partir Isso aí. de para não trocar. Isso aí. É. Bom, Lili, primeiro a gente que agradece você ter vindo, até porque eu sou suspeito para falar da Lili, então não vou ficar falando muito, não. Pra não parecer que eu só convido amigo, né? Então, gente, vamos falar um pouco sobre o tal do CEDIF e a importância dele nesse momento. A importância dele, né? Eu já tinha noção, mas conversando com a Lili fui tomando até susto como ele é tão negligenciado assim. Então hoje ela vai falar bastante Uhum. disso. E depois a gente vai tentar relacionar ele com esse momento esquisito que a gente está vivendo. Então, antes Isso de mais aí. nada, vou pedir para a Lili
para as pessoas irem entrando, a gente pegando aos poucos aí no tranco. Lili, Uhum. apresenta quem é esse rapaz para a gente. Eu hoje vim de roxo em homenagem Então, aos gram-positivos. eu falar um pouquinho dele, né? Que é tão conhecido mundialmente. Então, o nome dele, Clostridioides difficile, antigo Clostridium difficile, possivelmente as pessoas conhecem, né? Antes de 2016, quando ele foi renomeado como Clostridium difficile, mas hoje ele é o Clostridioides difficile. Houveram alterações no nome dele por conta de estudos de genética e hoje ele se chama Clostridioides difficile. Bom, ele é uma bactéria. Ele é uma bactéria em formato de bastão, é um bastonete, né? E ele é um agente formador de esporos, que é uma estrutura bastante resistente aos intempéries, né, do meio ambiente. Ele resiste a altas temperaturas, às baixas temperaturas, a desinfetantes, enfim. Essa forma dessa estrutura de endosporo, ou esporo, como a gente conhece, é uma forma latente, é uma forma dormente, e é a maneira que ele se dissemina pelo ambiente, né? Ele é amplamente disseminado pelo ambiente, então ele está tanto no meio ambiente, ele está em animais, ele está nos seres humanos, ele está principalmente também no hospital, que eu acho que é o ambiente que hoje a gente mais vai ouvir falar, né? E ele, é claro, tem vários fatores de virulência, ou seja, várias estruturas que agridem o hospedeiro, e a principal delas são as toxinas, né, que são proteínas que causam alterações fisiológicas na célula, o metabolismo, afeta o metabolismo da célula, e ela deixa de funcionar como funcionava anteriormente. Tá? E o Clostridioides difficile, ou C. difficile, ou C. diff para os íntimos, né? Ele é o agente causador da diarreia associado ao uso de antimicrobianos. Então, vocês vão ver essa sigla, né, quando vocês lerem a respeito dele, que é o chamado CDAD, né? Ou então CDI, que são as infecções causadas pelo Clostridium difficile. Bem, qual é o principal quadro infeccioso dele que está associado ao uso dos antimicrobianos? São as diarreias, né? Então, ele começa com um quadro diarreico, e esse quadro diarreico ele vai evoluindo, caso o paciente não melhore, para uma colite, que é uma infecção no cólon, né, uma região do intestino. Ela é chamada de colite pseudomembranosa, porque existe uma reação inflamatória pela produção dessas toxinas, pela morte celular dos enterócitos, né, ali naquele local. E isso gera como se fosse uma membrana, uma pseudomembrana, que seriam células mortas, pus, um material do sistema imunológico é depositado ali, fibrina, etc. Tá? E se o paciente não responder ao tratamento, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ele vai acabar desenvolvendo uma forma mais grave ainda, que é o megacólon tóxico, e possivelmente ele vai a óbito, né? Então, assim, em resumo, é isso que ele causa. É claro que a gente tem os pacientes assintomáticos, né? Que eles são colonizados pela bactéria. Ele é uma porcentagem muito pequena da população, é de 5 a 7%. Estima-se isso é sempre uma estimativa com base nos estudos científicos. Existem alguns pesquisadores que dizem que é muito mais que isso, e que conforme a gente for conhecendo um pouquinho mais a respeito dele, né? Mesmo já tendo sido descrito desde 1935, a gente vai acabar descobrindo que essa porcentagem é um pouquinho maior, porque agora, além dos casos nosocomiais ou dentro do ambiente hospitalar, a palavra nosocomial significa isso, a gente também está com os quadros na comunidade, né? Que é o CA-CDI, que são as infecções causadas pelo Clostridioides difficile na comunidade. Então, os indivíduos já têm essa bactéria no seu intestino, e se porventura tiverem que fazer um tratamento com antimicrobiano, pode degringolar a infecção. Entendeu? Entendi. Então, qual a grande importância da gente estudar muito bem o CDIF? Né? Então, qual é o grande problema dele hoje em dia, né? Então, a transmissão dele é por esporos, então essa estrutura mais resistente.
Onde é que a gente encontra a maior quantidade desses esporos? É onde existe o conjunto de indivíduos que mais estão infectados, que é no ambiente hospitalar, né? E o paciente, quando ele está com os episódios diarreicos, ele libera muito desses esporos no ambiente hospitalar e acaba contaminando esse ambiente hospitalar. Então, contamina o quê? Contamina o profissional de saúde, contamina outros indivíduos que estão internados, contaminam máquinas ou equipamentos que são utilizados no ambiente hospitalar, contamina o jaleco, contamina o chão, contamina tudo, porque são esporos, né? E eles são muito menores que a célula vegetativa, e se disseminam rapidamente. E o que acontece é que dentro do ambiente hospitalar, você não tem só pacientes, um tipo de paciente. Então, a gente está vivenciando hoje, né, o aumento do número de casos da Covid-19 causado pelo SARS-CoV-2, que é uma pandemia, então tem se preocupado muito com isso e claro que tem que se preocupar, porque uma faixa da sociedade ela é muito afetada e isso está causando um número de óbitos muito acentuado, não só aqui, mas como no mundo inteiro. Então, quando você tem essa pessoa dentro do ambiente hospitalar, existe o risco dela se contaminar pelo Clostridium difficile, já que se o ambiente hospitalar estiver contaminado, ela pode adquirir esse micro-organismo. A via de transmissão é fecal-oral, porque se ele é disseminado a partir das fezes, né, os endosporos, ela acaba adquirindo, né, esses endosporos pela via fecal-oral. E o esporo é extremamente resistente, resiste ao ácido gástrico, né? E continua o seu caminho até chegar ao intestino delgado, reconhecer que aquele ambiente ali, ele está, vamos dizer assim, desequilibrado, né? Ele está perturbado, ou com o termo mais científico, ele está em disbiose, porque aquele microbioma, aquela flora intestinal que a gente mais conhece, pelo uso do antimicrobiano, ela está perturbada. Então, você tem toda aquela diversidade, ela perde o seu equilíbrio, né? O nosso organismo, ele é um organismo homeostático, ele vive em equilíbrio. E as nossas mucosas são extremamente contaminadas, mas elas estão em equilíbrio, né? Desde que elas não ultrapassem essa barreira. Então, o antimicrobiano, ele acaba, né, no caso o antibiótico, perturbando aquele ambiente. E o C. diff, ele percebe essa alteração. Então, no momento que ele chega naquele cólon que está com o ambiente alterado, ele começa a germinar, e aí a célula vegetativa coloniza, né, ela começa a ocupar aquele espaço, ele começa a produzir as toxinas, e essas toxinas geram o quadro infeccioso. Que a diarreia é o quadro clínico principal, mas existem outros sintomas, né? Vômito, dor abdominal, febre, náusea. E muitos desses sintomas são os mesmos que os pacientes da Covid-19 que estão internados enfrentam. Então, neste momento, o clínico, né, o médico que está diante desse paciente, esse paciente pode ter uma co-infecção bacteriana e ela pode ser pelo C. diff, por conta dessas possibilidades que eu apresentei. Então, o C. diff, ele ficou... Todo mundo sempre soube que ele era o agente causador da colite pseudomembranose e da diarreia associada aos antimicrobianos, né? Como eu mencionei, ele foi descrito pela primeira vez em 1935 e em 1935 já existiam alguns antimicrobianos, né? A penicilina, para uso humano, surgiu mais ou menos em 1929, 1930 e já começou a ser amplamente utilizada. E em 1935 já começaram as primeiras associações, e foi quando ele foi descrito realmente, porque tinha-se como descrevê-lo e como se associar aos quadros clínicos. E a partir de 1974, né, década de 70, que eles acreditam que aconteceu, com o aparecimento da clindamicina e o amplo uso da clindamicina, o que aconteceu? Começaram-se realmente os números de casos a aumentarem. Então, ele sempre foi a bactéria associada a isso. O que mudou? Né? O que mudou a epidemiologia, a trajetória dessa bactéria? O que tornou ela tão importante no mundo? É que, por volta de 1999, final de 99 e 2000, com a imensa
utilização de fluoquinolonas nos Estados Unidos, houve o aparecimento de um que a gente chama de uma cepa, né? É a espécie Clostridium difficile, mas ela tem uma característica que lhe dá um comportamento mais agressivo. E surgiu essa cepa, que ela foi denominada na época de B1, NAP1, ribotipo 027. Então, esse ribotipo é um tipo mais agressivo. E, infelizmente, isso se disseminou pelos Estados Unidos de uma tal maneira que hoje não existe nenhum estado americano que não tenha essa doença. Então, na época, o que por ano eles tinham em torno de 10 mil casos, rapidamente chegou a 400 mil. E foi um colapso da rede hospitalar. Por quê? Quem é o principal grupo de risco, né, desse cenário todo aí? Qualquer um pode ter, sim, mas existe sempre aquela parcela da população que tem mais risco, né? Assim como tem mais risco para a Covid-19, mas isso não exclui ninguém, porque ninguém sabe que cepa vai pegar e nem em que momento você vai ter aquela doença, que talvez você esteja um pouco mais debilitado. Então, idosos, né? Então, de idade avançada, acima de 65 anos, hospitalizados, né? Fazendo uso de antibióticos, fazendo uso de imunossupressores, como corticoides, como tem sido utilizado agora para o tratamento da Covid, que estejam enfrentando algum tipo de câncer, né? Que façam uso de algum outro medicamento que altere o pH do estômago. Então, assim, que seja um transplantado. Então, esse é a parcela da população que é considerada a de maior risco. E quando a gente pega a parcela da população que tem maior risco para progredir para um quadro mais grave do SARS-CoV-2, bate muito com a parcela da população que possa desenvolver a CDI. Entendeu? Então, como se agora começou a prestar um pouco mais atenção, não agora, né? Mas os médicos eles não estão enfrentando só a infecção causada por um agente viral altamente transmissível, que é o SARS-CoV-2. Mas quando o paciente ele é acamado, quando ele é hospitalizado, ele tem uma série de outras comorbidades que ele já tinha, ou que ele vai passar a desenvolver dentro do ambiente hospitalar por conta da infecção causada por esse vírus. E o médico não vai ter que passar remédios não apenas para combater essa virose, mas para combater as co-infecções causadas por bactérias. Exatamente, infecção urinária, outras infecções que ele possa ter no trato gastrointestinal. Hoje a gente sabe que esse vírus ele é capaz de se multiplicar nas células intestinais, então ele vai causar uma diarreia. Essa diarreia ela pode prosseguir, né, durante o desenvolvimento da doença, então já é uma desbiose, já é uma alteração intestinal. Então, eu acredito que por isso que a gente deva se preocupar tanto e atentar, né? Então, lá fora isso é muito bem visto, né? Assim, eles são muito criteriosos. E em outros países da América Latina também, eu acho que o Brasil está decolando, né, com relação a isso. Você falou da transmissão fecal-oral, e aí já pegar o gancho aqui que a Márcia perguntou. Existe alguma discussão sobre a doença ser endógena ou exógena? Não. Ela normalmente ou é exógena, você pega os esporos do ambiente, normalmente o ambiente hospitalar, né? Mas existe uma parcela que é muito pequena, que é o que falei, de 5 a 7%, que realmente já pode albergá-lo. Isso pode ser temporário ou pode fazer parte da microbiota dele, mas ele não é considerado um organismo que faz parte do microbioma humano. Isso pode ser realmente transitório. Então, na maioria das vezes, é exógeno. Você adquire esse esporo e você se contamina e começa o processo, né? O ciclo da doença. Tá? E ele só causa doença em humano? Ou causa doença em outros hospedos? Não, esse é o grande problema. Quando houve esse boom, né, de casos nos Estados Unidos, rapidamente ele foi para a Europa, ele foi para a Ásia, ele foi para a Oceania, né?
e chegou na América Latina, começaram-se, assim como você começa a traçar a epidemiologia de um patógeno hoje, que é o SARS-CoV, que a gente está fazendo isso em tempo muito mais rápido, porque a doença ela é muito mais letal, né? E não tem vacina e não tem um medicamento apropriado para tratar, você começa a descobrir uma série de coisas a respeito dele. Então, quando se aumentaram os números de casos, começaram a pesquisar se não haveriam outros reservatórios. Porque a transmissão poderia ser, ela é pelos esporos, mas talvez houvessem outros reservatórios. Uhum. E pensar, e toda vez que o número de casos de um agente, né, patológico, agente etiológico, ele aumenta, rapidamente o cientista ele pensa que possivelmente existe um outro reservatório. E rapidamente se pensa nos animais, né? E foi exatamente isso com o C. diff. Ele hoje, existe uma pesquisadora que uma vez estava fazendo parte da banca de um dos meus alunos, né? E ela falou, nossa, parece que ele só não tem unicórnio. Porque se você olhar, ele está em cães, ele está em gatos, ele está em cavalos, ele está em suínos, né? Ele está em aves, ele está em peixe, ele está em urso, ele está numa série de animais. Mas existem aqueles que convivem mais com a gente, né? Que são os domésticos. Então, e eles podem ter a doença. Existem alguns pesquisadores, tem alguns relatos de caso, a gente mesmo, né? Tá para relatar aí, né, Bruno? Um relato de caso. Exatamente. Em um cão, Elas já né? se sentem, se elas estão aí, elas já se sentem cobradas. Já estão aqui. E aí, esse relato de caso em um cão, mas já se sabe que ele causa o mesmo processo infeccioso em suínos, em potros, né? Felinos estão vendo agora que é colonizado, mas eles não sabem se ele Eu me desenvolve a lembro doença. de brincar com animais, olha o jeito de falar. Eu me lembro de você falar, não, gato não tem. E agora já tem. Exatamente. Não, é porque eu falava assim, gato não tem porque não havia a descrição, né? A gente não via publicação a respeito do isolamento do C. diff em gatos. E aí, um pesquisador de Minas Gerais, né, que é o Rodrigo, que também é parceiro nosso, a gente se encontrou num simpósio recentemente, ele, tô isolando de gato, hein? Aí eu falei assim, E meu aí, Deus do céu. se rendendo aos gatos que Eu você não falei, queria falar. agora não tem jeito, vamos nos render aos gatos, né? Então, a gente possivelmente, Laboratório eu particularmente não, mas possivelmente a gente vai ter alguém do grupo, né, trabalhando com gatos e isolando de não fez gatos. o suficiente, né? Só falando assim um pouquinho, não é suficiente ter todo o reino animal, né? A gente quer mais alguns. Falando um pouquinho assim da importância do porquê que a gente precisa isolar de outros ambientes e de outros animais. Justamente para isso, para você conhecer a epidemiologia daquele patógeno, onde ele pode estar. Qual é o tipo, qual é o ribotipo, qual é a cepa que está mais associada a um determinado animal, a um determinado grupo de risco, porque aí você consegue traçar medidas de tratamento e de prevenção da doença. Então, por isso que a gente precisa conhecer, né? Então, assim, os países que tiveram os surtos, a epidemia causada pelo C. diff, eles passaram por um perrengue monumental. Porque quando o paciente ele é internado com a infecção, ele fica acamado, ele ocupa o leito da UTI também, né? Até que o tratamento tenha efeito. Então, o que aconteceu é que o sistema de saúde americano, né, norte-americano, europeu, ele foi entrando realmente em colapso e o gasto de dinheiro é muito alto. Estima-se que os Estados Unidos ainda hoje, com as infecções pelo C. diff, gaste 1,5 bilhão de dólares. Olha aí. Entendeu? Então, assim, para que a gente evite que isso aconteça aqui no nosso país, se é que já não está acontecendo, Até vai ter exatamente. esse dinheiro. Exatamente. Então, é preciso estudar.
Então é isso que a gente tem feito aí durante anos, né? Isso que eu tenho feito, que o grupo em qual eu me enquadro aí de pesquisa na UFRJ, lá na microbiologia, que a gente tem feito durante anos, que é o monitoramento, né, desse patógeno. Então a gente está fazendo trabalho de formiguinha, literalmente, né? Uhum. Aí, ó, Márcia de novo perguntou aqui: os pacientes que já apresentaram a doença se tornam mais vulneráveis a apresentar um novo episódio? Tem alguma relação disso? Olha só, a recidiva da doença, ela depende muito da cepa e do hospedeiro, né? A gente sabe que o hospedeiro ele tem uma resposta imunológica, mas pode ou não ele não ter a recidiva. É muito difícil a gente dizer isso, porque ele pode ter tido a doença com um ribotipo, com um tipo, se curou, desenvolveu uma imunidade que a gente não sabe se é duradoura ou não, e aí depois ele pode novamente ter a doença por outro ribotipo, por outra cepa. O que a gente sabe é que, na maioria dos casos, 30% dos pacientes têm novamente a doença. E isso é muito perigoso, no sentido que indica que eles não responderam ao tratamento inicialmente, né? Eles melhoraram, foram liberados e tiveram uma recaída. E aí, falando um pouquinho do tratamento, como qualquer outra doença bacteriana, você trata as CDIs com antibióticos. Qual é o grande problema? É que a gente só tem 2 antibióticos disponíveis no Brasil: vancomicina e metronidazol. Normalmente, se o paciente tem a suspeita de que seja a colite causada pelo C. diff, né, pelo quadro infeccioso, por uma diarreia que não passa, com diversos episódios diários, aí ele faz uma colonoscopia, o exame que se faz é uma colonoscopia, vê aquele cólon inflamado demasiado, e se caso o hospital tenha, né, a possibilidade de fazer um teste, um diagnóstico mais rápido ou detectar a toxina, para fechar o quadro da doença, dizer é ele, né? Você começa a usar o metronidazol. Uhum. Se o paciente não melhora, você entra com vancomicina, né? Então é sempre e ou. Mas tudo vai depender do paciente, do quanto a doença ela está progredindo, né? E se ele está respondendo a essa antibiótico terapia. Uhum. E nos Estados Unidos, eles têm alguns outros, né? Tem outros antimicrobianos, que é a fidaxomicina, por exemplo, que eles utilizam caso o paciente tenha a recidiva da doença. No Brasil, a gente não tem a fidaxomicina, tá? Porque ela é uma droga muito cara e o paciente, para receber, ele tem que estar internado. Então, ela é intravenosa. E como a gente não tem casuística, a gente não tem número de casos, né, sólidos no Brasil, acabou-se que a Anvisa não liberou, né? Chegou aqui, vai querer? Bom, a gente não sabe qual é o número exato de casos, está tendo surto, não está, e aí não se ficou. Então a gente dispõe hoje de 2, né? E o grande problema é que, assim, a vancomicina, ela tem que ser dada oral. E ela, na realidade, ela é intravenosa. Ela é intravenosa. Não tem vancomicina oral, né? Aí você já vai respondendo. Exato. E aí o que acontece? O paciente ele tem que literalmente beber. E quando você tem uma droga que é desenhada para ser intravenosa e você tem que beber, ela não é nada palatável, né? Então o que acontece é que o paciente fica nauseado, ele tem vômito, ele regurgita aquela droga, ou então ataca o estômago. Então é muito ruim, né? Mas muitas vezes ele já tem que fazer uso. Existem alguns hospitais que se descobre que a suspeita é do C. diff, já dá as 2 drogas, entendeu? Agora, se não tiver uma resposta e o paciente continuar progredindo a doença, né? O que se faz normalmente, se aquela região do cólon ela fica muito demasiada, ela pode explodir, que é o megacólon tóxico. O paciente vai a óbito, porque ele entra em sepse, aquele conteúdo intestinal se espalhou. Peritonite. Então,
Exato, aí ele tem como fazer uma cirurgia, você tira aquele pedaço, tá? Mas muitas vezes o paciente ele está tão debilitado, é um idoso, já tem outras comorbidades, ele não vai suportar a cirurgia, ele vai acabar indo a óbito. Então existe uma terceira alternativa, que é o transplante fecal, né? Em que literalmente você recebe fezes. Mas calma, não é via oral. Pode ser. Já existem algumas cápsulas, mas é por colonoscopia. Então Morde o que você que se estourar não vai ser legal. Então o que você faz é que alguns países, inclusive o Brasil, né? Eu estava lendo um pouco a respeito, existem bancos de fezes para o tratamento das CDIs. Isso eu achei magnífico. Então, a Europa já tem isso, os Estados Unidos já tem isso, e alguns estados brasileiros já têm. Exatamente. Então, Minas. as suas fezes. E existem bancos de fezes nos Estados Unidos e na Europa que vendem essas fezes para os locais que não têm bancos de fezes para eles fazerem o tratamento e o transplante fecal. Então você tem um grupo de doadores. E esses doadores têm que estar saudáveis. Então, com a Covid-19, como que você vai hoje ter doadores e vai garantir que aquele indivíduo ele não tem o SARS-CoV-2? Porque a pessoa que doa as suas fezes, ela já não pode ter feito uso de antimicrobianos num prazo bem longo, tipo 1 ano. Ele não pode ter nenhum processo diarreico, ele não pode ser fumante, ele não pode ter outra comorbidade. Então, ele tem que fechar, né, num grupo de características para ser um doador. Então, agora com a Covid-19, o que está acontecendo é que para você criar um banco de fezes, porque você pode congelar até 6 meses. Então, os bancos de fezes que estão ficando com poucas fezes para poder fazer o tratamento, a FDA americana, né, que é o órgão que controla o uso dessas drogas ou de tratamentos americanos, eles estão pedindo para que os bancos de fezes separem os lotes. Então, tem o lote antes de 1º de dezembro e pós 1º de dezembro, porque eles acreditam que o vírus tenha chegado nos Estados Unidos no início de dezembro. Mas ainda assim eles estão pedindo para que façam mais testes para que saiba-se que o indivíduo realmente não tem o SARS-CoV-2. E ainda, existe uma possibilidade de transmissão fecal oral do SARS-CoV-2. Né? A transmissão é contato direto, gotículas, né? Essa transmissão pelas vias aéreas, mas alguns pesquisadores sabem que o vírus ele é eliminado nas fezes. Então existe essa possibilidade. Nada confirmado ainda, mas existe a possibilidade. Exato. Então esse transplante fecal, além de você ter que se preocupar com as possíveis bactérias resistentes que tem ali, que possam causar algum tipo de doença no paciente que está recebendo, ou ainda que elas não sejam resistentes, mas que tenham fatores que possam ser mais agressivos para aquele hospedeiro que está recebendo. Agora, com a introdução da Covid-19, ainda tem que existir testes, né, que não podem ser os mesmos que se utiliza para diagnosticar no paciente, que é o swab de nasofaringe ou de garganta, né, ou então o da sorologia. Tem que ter outros testes mais avançados. Então, vai ter que se pensar em como vai se detectar isso nas fezes para que os pacientes que precisem fazer transplante fecal consigam. Sejam protegidos. Então, antes da gente entrar na temática Covid, eu vou te fazer bate-pronto 2 perguntas que apareceram aqui, que eu acho que você vai responder rápido. A questão de como normalmente o C. diff é transmitido pelo esporo, a gente adquire, na verdade, o esporo. Tem alguma relação dele já comprovada com formulação láctea hospitalar? Já teve algum estudo relacionando com isso? Você diz o que é no momento da... Hospitalares podem estar contaminadas e transmitem. Se já tem alguma coisa sobre isso? Não desconheço. Aqui, ó. Linha de pesquisa para você. Mas
Aham, fala aí. E a Renata Renata. perguntou se C. diff faz parte da microbiota normal de animais. Isso vale Nobel, dona Renata. É, Quem descobrir primeiro é Nobel. Não sei, a gente não sabe, porque para dizer isso a gente tem que ter um grupo, um N, né, um número muito alto, onde você toda vez que você colete, você vai encontrar a bactéria. pelo menos numa boa proporção, né? É, mas a gente sabe que ele coloniza os animais, né? Existe uma teoria, e essa teoria é forte, e para a maioria, eu acho que dos patógenos que surgiram, né? Que possivelmente essa bactéria, ela sempre existiu no animal e ela colonizou o ser humano. E aí, com o surgimento dos antimicrobianos, né, que inclusive dizem a CDI é um problema antropológico, ela só teve essa problemática toda, né, só surgiu a disbiose causada por antimicrobiano quando o primeiro antimicrobiano foi purificado e começou a ser utilizado. Então eles acham que veio do animal, no animal ele era só colonizador, passou pelo homem, teve essa pressão seletiva do uso de antimicrobianos, que é uma maneira que você tem, né, de aumentar o fitness, né, que você aumentar a chance daquela bactéria responder aquele estresse que você está dando a ela, que é o uso do antimicrobiano. Ela se tornou mais resistente, mais virulenta, né, e começou a causar o problema no homem. Então, assim, agora a gente tem que saber quem passou para quem. E é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que veio do animal e existem vários pesquisadores que dizem que sim, mas a gente não pode afirmar. Tá. Então agora Por entrando enquanto, no não. Covid, né? Uhum. Já entrando no Covid, perguntando a pergunta logo fácil que a Rani deixou aqui pra gente. Se C. diff vai ser um Ah. problema pós-Covid. Cara, eu gostaria de dizer que não. O meu lado cientista diz eu espero que sim, para a gente poder estudar, né? Mas eu não gostaria que fosse. Porque eu acho que a gente não precisa de mais esse problema. Mas eu acho que sim, tá, Rayane? Eu acho que vai aumentar o número de casos extremamente, e eu acho que os médicos vão prestar mais atenção no Clostridioides difficile a partir de agora. Eu acho que eles já estão prestando atenção, tá? Porque já saiu o primeiro trabalho aí de um grupo de Michigan, né? Avaliando um hospital em Detroit. Eles pegaram do sistema deles, só deles, né? E avaliaram quantos pacientes que tiveram a Covid estavam co-infectados com o C. diff. E o interessante é que, se eu não me engano, foram 206 pacientes que eles observaram que tinham processos diarreicos. Então, todos eles tinham processos diarreicos. E desses, 9 estavam co-infectados com o C. difficile, né? Então, isso foi de um hospital. E quando eles comparam, assim, janeiro, fevereiro, comparando com o momento que eles fizeram o estudo, que foi de 11 de março a 22 de abril, já houve um aumento de 0,3%, né? Para cada 1.000 pacientes, né? 0,3. Então, está aumentando. Então, se você pegar esse espaço de tempo e você espelhar isso para todos os hospitais que existem nos Estados Unidos, você vê que já é um problema, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter um aumento acentuado aí, não só das infecções causadas pelos C. diffs, mas de infecções bacterianas multiresistentes. E tem duas coisas para ajudar, né? Não só a disbiose, que o próprio, como você já comentou no início, que o próprio SARS-CoV-2 vai causar disbiose no intestino, isso já ajuda, como questão dos antibióticos, a gente debateu bastante até com a Rayane. Exato. Historicamente, foi a clindamicina que é associada à infecção, né? Ao caso da disbiose. Mas hoje, qualquer antimicrobiano de amplo espectro, e na lista está a azitromicina, né? Pode causar disbiose, pode favorecer o desenvolvimento da CDI. E a gente sabe que os pacientes internados com a Covid-19 estão utilizando uma dose maciça de antimicrobianos. E eu não tiro a razão do médico.
não sou médica, né? Não, lógico. Mas não tem jeito, ele quer que o paciente melhore, que ele saia daquele quadro o mais Dá rápido para jogar o possível. cara na linha de frente. Tá no E a desespero, vai gente, tentando. exato, e a gente sabe que as infecções virais, elas acabam causando infecções bacterianas, porque o paciente ele fica mais predisposto, né, a desenvolver infecções bacterianas. Então, infecções pulmonares, infecções urinárias, infecções intestinais, enfim, causadas por bactérias, elas vão ser oportunistas, elas vão se aproveitar daquele momento para causar a doença, entendeu? Uhum. Então ele vai ter que acabar vai ter que controlar duas infecções, Não, infelizmente. essa desbiose do SARS-CoV e esses antibióticos, principalmente aí, até para já te adiantar a pergunta, porque na verdade você já falou, né, da azitromicina nessa equação. A gente sabe que a azitromicina está na lista das drogas que dispõe e a gente sabe como a azitromicina causa problema no intestino em geral, né? Então, Exatamente. Ah, enfim, ela tem o seu propósito, né? Não sei se ela está amplamente associada por conta da hidroxicloroquina, que foi o protocolo inicial, hidroxicloroquina ou cloroquina com também, azitromicina. Eu não sei se ela tem uma modulação no sistema imunológico, mas se a gente parar como microbiologista e perguntar para que está tomando azitromicina, né? A própria Rayane falou isso na live aqui. Ela é para infecção bacteriana. porque comprovado, não é nem o Bruno falando, para não falarem que eu estou com linha política, mas a gente já tem dados mais do que robustos que a cloroquina ou a hidroxicloroquina não funciona. Ainda tem gente usando, estão usando Exatamente. até hoje. Né? Mas é porque, assim, é um desespero. A gente não tem com que tratar. E a vacina, ela possivelmente não sai esse ano, sai no segundo semestre do ano que vem. Então, eu entendo esse desespero, né? Total. Então, assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas tem que ser um pouco mais racional, talvez, agora. Total. Bom, isso aqui a gente já falou, do SARS-CoV causar agressão no intestino, parará. Queria te perguntar se o CDIF, em relação ao Covid, ele pode ser um fator predisponente, ele vai ser um fator ou vai funcionar como um fator agravante? Isso é o que as pessoas pareceram perguntando. Olha, pode ser um agravante, sim. Ele pode debilitar a pessoa, né, e torná-la mais susceptível a desenvolver outras doenças. Agora, se a pessoa foi internada, o ambiente hospitalar é altamente contaminado, né? Então, ela vai, por mais que ela fique numa ala que não seja dos pacientes da Covid, a gente sabe que a quantidade de partícula viral ali naquele ambiente é muito maior do que fora dali. Então, ela pode acabar entrando naquele ambiente e ser contaminada, né? E o profissional de saúde, ele atende um número enorme de pacientes, então, e ele pode estar também infectado. Então, enfim, Uhum. pode. Nesse momento eu não tenho como dizer não, mas pode acontecer sim. Oh, Entendeu? Rayane perguntou aqui se já existe resistência do CDIF para as drogas preconizadas. Se já tem relato. Tem resistência para metronidazol, sim. A resistência dele aumentou, tá? E a gente vê muito isso nas cepas isoladas de animais. Elas são mais resistentes. Vamos E eu limitar acho que faz. tudo. Exato. E faz muito sentido, né? Naquela E época que a faz. gente estava conversando de tarde, eu não dei referência publicada para isso, mas eu sei que usam muito. Usam muito, né? Mas a gente mesmo detectou uma cepa que ela mudou, né? A concentração mínima inibitória foi alterada. Hoje você precisaria utilizar uma concentração maior para inibir o crescimento dele. Então, sim, pode. E olha, existem cepas que têm genes de resistência para vancomicina, viu? A gente já detectou para van, né? Vandê, eu não tenho certeza, mas para vancomicina. Então, já Olha, existe uma predisposição genética então para que já se. tem relato para as duas resistências. Agora, não tem Aí, resistência. já tem relato de uma cepa que seja resistente às duas?
Não tem. Não existe O- resistência à vancomicina. Não existe resistência à vancomicina. Mas no genoma de algumas Ah, cepas, entendi, existem o gene que pode predispor a uma resistência à vancomicina, entendi. tá? Mas no cepa isolada não existe. E existem aquelas que são mais tolerantes a concentrações maiores de metronidazol, né? Então, a Renata está falando aqui que o mais utilizado é metronidazol e doxiciclina. Exatamente, tá? Metronidazol é Então, usado para tudo. Giardia, exato. Principalmente animal, né? em geral. E doxiciclina, exatamente. Então, Doenças é amplamente do utilizado. carrapato todas, aí já viu, né? Exato. Todas essas, os Desde hemoparasitas. que pela fotinha DD? que é DD, É a DD? existe, é, existe Aham. padronização para o teste de susceptibilidade antimicrobiana no CDIF? Sim, sim, CLSI, a gente tem tudo Ele já padronizado. Exatamente. Eles aceitam tanto o teste E, né? Como eles aceitam o teste da diluição para determinação. Sim, existe sim. Lucindo, nosso poeta Lucindo, e pergunta Lucindo! se ele foi desenhado, se a Vanco foi desenhada para via intravenosa, ao ser administrado por via oral, sua eficiência não cai? Na realidade, não. Se ela for administrada intravenosa, ela não chega numa concentração adequada no intestino para combater a CDI. Por isso que ela é dada oral, entendeu? Então, ela funciona bem, sim. Ela tem que ser administrada oral. É preconizado que seja oral. Tá vendo aí? A azitromicina pode estar associada? Sim, já respondeu. Ela mesma falou que a gente já respondeu. Tarará. Deixa eu ver. Olha só, cara, a gente tá bem. Isso, acho que isso aqui você já falou. Vou te perguntar, se você já falou, não precisa nem mais responder. Mas os antimicrobianos utilizados sem controle no tratamento da Covid estão sendo usados sem tratamento, sem controle nenhum para o tratamento da Covid. Eles serão um facilitador para a gente, de repente, em pouco tempo, ter uma epidemia por CDIF? Sim, porque está se utilizando uma gama muito grande de antimicrobianos para combater outras infecções, né? Que estão surgindo pelo fato do paciente estar acamado, né? Quando o paciente ele é internado, ele fica acamado, ele fica entubado, né? Ele fica em estado, ele fica sedado, porque senão ele não aguenta ficar entubado, né? Então, assim, só em você ficar deitado, isso já possibilita o aparecimento de infecções urinárias. Então, possivelmente, ele vai ter infecção urinária. Eu vi outro dia uma entrevista de um médico falando que, eventualmente, você tem que virar o paciente, porque ele não pode ficar em nível zero o tempo todo, porque senão ele está sujeito também, por conta da infecção da Covid, né, que acaba inundando o pulmão de líquidos por conta da reação inflamatória, você acaba propiciando e criando um ambiente oportunista para que as bactérias do nosso microbioma, né, da parte respiratória alta, causem infecções. E eles têm visto relatos de casos de pseudomonas, né, de Quando estreptococos que estão aparecendo. aí faz... Sim, e aí você tem que tratar. Então, você vai utilizar uma série de antimicrobianos. E assim, os antimicrobianos que são utilizados, eles não estão afetando somente o microbioma intestinal. tudo. É o microbioma oral, é o microbioma da pele, é o microbioma, né, de todas as mucosas que são altamente colonizadas. Mas o nosso maior consórcio é o intestinal. Então, e vale lembrar que o nosso microbioma, ele alberga, né, uma diversidade de bactérias, uma diversidade de micro-organismos muito grandes, e que ali estão os micro-organismos com potencial para desenvolver resistência. Ele pode muitas vezes, ele próprio não ficar resistente, mas ele ser momentaneamente um local onde aquele gene que vai causar a resistência ele vai ficar e ele vai transmitir para uma bactéria, vai passar aquele conteúdo genético para levar aquela bactéria que antes era oportunista e não era resistente se tornar resistente.
né? Então, assim, o nosso microbioma, a gente sabe da importância que ele tem na nossa fisiologia, né? E está se estudando muito o nosso microbioma para curar outras doenças e ver o potencial dele contra inibir outros patógenos, mas ele está presente ali. Então, se você der a chance, vai causar doença. Uhum. Então, E aí, sim. aproveitar nesse momento para pedir, que aí é momento conscientização do povo. Você comentar para gente como anda a preocupação em relação ao CDIF lá fora e a preocupação Nossa, do CDIF aqui no Brasil e teça comentários sobre isso. Disserte. então eu vou entrar assim logo no. Eu vou entrar logo na sola, né? Isso, é tola, vai. Se hoje você entrar no site do CDC, ele está entre os top 5, são os 5 mais patógenos infecciosos, né? Que o CDC se preocupa. Se você fizer a mesma coisa na Europa, possivelmente ele está também entre os 5 mais ou os 10 mais. Porque eles conhecem a epidemiologia da doença, eles conhecem muito bem esse patógeno que ele é capaz de causar. Quando ele chegou na América Latina, já existem países, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Argentina, Chile, todos eles tiveram surtos causados por aquela cepa epidêmica, B1, NAP1, ribotipo 027. Quando a gente chega no Brasil, tá? A gente não sabe se existe essa cepa circulante. Primeiro, a gente não tem número de casos, porque ele não é uma bactéria que é de notificação compulsória. O que significa isso? Quando o médico tem a suspeita que ou ele sabe que é por ter um diagnóstico mais fechado, isso não entra na lista do Ministério da Saúde. Se hoje vocês entrarem no Ministério da Saúde, uma das infecções que mais mata são as diarreias no Brasil e todos os problemas infecciosos diarreicos que vêm junto com esse quadro clínico no Brasil. Se você olha a lista de patógenos, o C. diff não está na lista. Caraca. Tá? Quantas Então, se ele não... são ele, né? Exato. Aí, assim, todo médico sabe que tem? Sim, ele aprendeu isso, né? Agora, ele se depara com casos da CDI, possivelmente, porque uma vez que você faz o uso do antimicrobiano, o paciente começa com uma diarreia que não quer parar e desenvolve uma colite, ele pensa no C. diff. Mas ele faz uma colonoscopia e diz, a suspeita D, já entra com metro, se não melhorar, entra com vanco. E se não melhorar, ele vai procurar uma alternativa, que é onde a gente surge. Né? Que é o que tem acontecido agora. Então, assim, eu não estou culpando, né, ninguém, mas como eu falei, a gente faz um trabalho de formiguinha. Se a gente olhar Eu culpo o Ministério da Saúde um pouco. mas a gente tem que ter a notificação. Para ter a notificação, o hospital tem que ter caso. Para ter caso, tem que ter diagnóstico. Para ter diagnóstico, você tem que identificar. Então, quando você coloca o número de laboratórios no Brasil que fazem a identificação do C. diff, identificar é isolar. Não estou dizendo detectar a toxina, né? Ou ter um teste rápido para dizer que ele está presente. Porque o isolado é onde a gente estuda o patógeno, é quando você tem ele no laboratório, né? Faz parte lá da sua cepa, da sua cultura, né? No laboratório, você consegue estudar ele. Então, quando você faz isso, você consegue saber a epidemiologia do patógeno. E hoje a gente tem 5 estados apenas brasileiros que estudam a C. diff. E a maioria dos laboratórios clínicos não tem condições de fazer cultivo de anaeróbios, porque é mais difícil. Então, assim, a gente precisa aumentar esse número. Então, o que hoje a gente está tentando é isso, é passar adiante essa informação. E eu acho que você já percebeu, né, falando com alguns amigos seus, você até me falou, que alguns médicos estão querendo. Alguns hospitais estão pedindo, então liga para mim, liga para o Bruno, entre em contato para a gente tentar ajudar, entendeu? Da melhor forma possível. Mas tem que fazer o diagnóstico, não tem jeito. Entendi. Entendeu? Então, Lili, agora olha aqui. Meu momento, Fábio Porchat. Ah, meu Deus, a gente já está acabando? Não, mas dá tempo. Tem que dar tempo, meu Fábio Porchat. Se cortar no meio, não tem problema.
Queria te perguntar o seguinte: Hum. se você não fosse cientista, o que você seria? Cozinheira. Cozinheira. É, eu não diria chefe, né? Porque chefe dá muito Olha, trabalho. já temos um vídeo com a cozinheira. Eu acho que o ambiente da cozinha, ele é muito parecido com o ambiente do laboratório, né? É um experimento, então se aproxima muito. Eu não vou dizer veterinária, porque eu ainda vou cursar Você veterinária, fica hein? fazendo pop na cozinha, né? É, eu fico Você fazendo faz pop. receita são por pop. Exatamente. É pop. E o pop até para fazer café. Uma colher de café para 2,5 de água. Exatamente, tudo tem um E o pop. que você não seria de jeito nenhum? Atriz, nem pensar. Aí, Rayane, não vai ser atriz, que nem a gente, olha lá. Não, atriz, nem pensar. É, médica, nem pensar. Deixa eu Você ver. Ih, tem muita coisa. vai Hã? ser dona na veterinária, né? Claro, é meu sonho. Deixa eu me Não vou te aposentar liberar, quando eu tiver. não vou te liberar de bactéria, não, tá? Se a coordenadora vier falando assim, ó, tem uma pessoa que é Poxa, coordenadora de micro que está querendo aproveitar o crédito de bactéria. Eu falo, não, tem que fazer. mas É, é isso. É, eu acho que tem. É isso, cozinheira. Eu acho que eu cozinheira e conseguiria. médica veterinária. É, a médica veterinária vai ficar um pouco mais adiante, né? Eu vou virar estagiário aí de vocês. Tá ótimo. É, você Tá vai entrar bom? quando eu me aposentar, eu não sei. Eu não sei se eu vou estudar de novo, não. Até porque do jeito que vai demorar para me aposentar, eu não vou querer fazer nada depois. Pô, Bruno! Lili, agora eu brinco com as pessoas do meu laboratório. Hoje, ó, inclusive queria aproveitar aqui, eu não sei se eles estão assistindo, mandar parabéns pro Felipe Piedade e pro Alan, professores do meu departamento, que fazem aniversário hoje. Ah, parabéns, Desejei para Felipe! eles e Ah, assim, ó, parabéns, alegria, muito legal ter vocês e estamos juntos até que a aposentadoria nos separe. exatamente. Eu acho que a gente não para tão cedo, isso é um vício, Bruno. A gente vai chegar de cadeira de roda, bengala, arrastado. Não, até porque do jeito que meu salário vai cair quando eu aposentar, eu, eu vou ser aquele professor. Já brinquei com todo mundo lá que eu vou ser aquele professor que vai lá uma vez por semana, Isso fica o dia aí. inteiro contando causo, dá uma aula, entendeu? Aquela entidade que chega assim, entendeu? Seremos. O resto vai ser tudo virtual. Aliás, eu acho que daqui pra frente muita coisa vai ser virtual. Não é? Poxa, É. ó, eu tava brincando, você tá falando disso, tava brincando outro dia. Se a gente já tem professor da série, professor se aposentando por tempo, se aposentando por mudanças de governo, agora teremos professor se aposentando por Google, Google Classroom. Não quero saber do Google Classroom. Verdade. Lili, Ah, cara, sou muito suspeito para falar, mas assim, quero te agradecer muito por ter aceitado. Queria deixar que registrado isso. aqui, eu ainda tenho 1 minuto e meio para falar, queria deixar registrado o número de parabenses que eu ganhei por ter conseguido esta proeza trazer aqui. Não é pra qualquer um, não, hein? Viu aí, ó? Tô ali, Viu? ó. Deixa eu ver se passou alguma pergunta. Acho que não. Mas também, gente, ó, qualquer coisa pode deixar pergunta pra gente aqui nos comentários. A gente vai deixar esse Isso. vídeo aqui. Lembrando, esse vídeo vai lá pro YouTube, fica por lá. Quem não assistiu, quem entrou atrasado, quer ver o início, quem quer passar pra mãe que não tem Instagram, bota lá no Isso YouTube. aí. Ela vai poder ver. Exato. E ó, se a gente vai precisar de ajuda aí, então se tiver algum graduando aí, alguém da graduação, se quiser se juntar a gente, nós vamos precisar de bastante estagiários, hein? Vou começar a botar aquele. Lili, do jeito que a gente tá arrumando a amostra, eu não quero nem ver. Quando a gente voltar a trabalhar, velho, eu não quero ver. Depois a gente conversa disso, isso aí é gatilho. Tá começando, Tá bom. Isso é uma segunda live. não é? Pô, vó, queria agradecer muito quem ficou aqui 1 hora vendo com a gente, agradecer muito a Eu Lili por ter também. vindo. Lembrando aí, Obrigada. sigam a gente aqui no Conecta Micro, sigam a gente, quer dizer, sigam a gente aqui, se inscrevam no canal do YouTube,
do YouTube. YouTube. E curtam nossa página no Facebook. Aprendi os termos certos finalmente. Tá bom? Isso aí. E não deixe de ir lá ver nosso site. Até a próxima, Exatamente. gente. Tchau.